E aí, meus queridos irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui, nós queremos trazer uma meditação para esse dia. O nosso propósito é fortalecer o coração dos irmãos, trazer um pouco mais de alegria através da palavra de Deus. E tem sido uma bênção a gente poder compartilhar a palavra com todos os queridos. Na verdade, nós estamos também sentindo falta, de todos e orando muito para que Deus possa, muito breve, trazer vitória sobre esse problema que nós estamos vivendo. Hoje eu quero falar sobre a palavra de Deus. E para falar sobre a palavra de Deus, eu quero convidar você para ir comigo lá no livro de 2 Reis, capítulo 22, e queremos contar um pouco a história de um rei chamado Josias, rei que começou a reinar com 8 anos de idade. Olha o que diz o texto. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedidas, e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Amém, irmãos? O texto continua. Olha o que diz ainda lá a partir do versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sumo sacerdote Ilquias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Amém? Irmãos, eu quero falar sobre o que acontece quando o livro da lei é lido. Quando a palavra de Deus, as Escrituras, ela é lida. Como eu falei, Josias tinha 8 anos quando ele começou a reinar. E o seu nome significa Jeová apoia. Josias resolveu viver e reinar e conduzir a sua vida com o apoio de Deus. O seu trabalho inicial era fazer uma reforma física no templo, ali em Jerusalém, que estava em grandes ruínas. O propósito de Josias, então, era reformar a casa do Senhor. A princípio, uma obra física, uma obra de pedreiro, de carpinteiro, de lavradores de pedras, Era tirar o lixo, tirar o entulho e colocar de novo a casa do Senhor em ordem para o serviço sacerdotal e adoração a Deus. Mas nesse tempo em que essa obra era feita, a Bíblia diz que o sacerdote Ilquias achou no meio dos escombros, no meio dos entulhos, o livro da lei, a palavra de Deus, as Escrituras. E então ele pegou esse livro, o sacerdote pegou esse livro e entregou a Safã, que era o escrivão, E a Bíblia diz que, nosso texto diz que Safã leu o livro da lei na presença do sacerdote. Eu não sei se tinha mais sacerdotes, se tinha mais pessoas, mas o que registra a palavra de Deus é que o livro foi lido. Então o sacerdote mandou que Safã, o escrivão, fosse até o rei Josias e também lesse esse livro na presença do rei. E, na verdade, quando o livro foi lido na presença do rei,
Bíblia diz que houve uma grande mudança. Aí, verdadeiramente, inicia-se uma grande reforma em Israel. É importante você perceber que o rei, quando ouviu a leitura do livro, a palavra diz que o rei rasgou as suas vestes, que o rei ordenou que se consultasse ao Senhor. Não sabemos por quanto tempo, por quantos anos Israel não consultava mais o Senhor. E a Bíblia diz que nesse tempo da leitura, aos ouvidos do rei Josias, ele temeu a Deus. E ele ficou muito preocupado pelo fato de todo o povo de Deus naqueles dias, os políticos, os religiosos, né, aqueles que tinham responsabilidade com o templo, com o culto, com a adoração, todos eles deixaram de dar ouvidos à palavra de Deus. Irmãos, o texto diz que o livro foi lido. O que acontece quando o livro, a palavra de Deus, as Escrituras, ela é lida? Irmão, a Bíblia diz que quando leram na presença do sacerdote Ilquias, nada aconteceu. Mas quando o livro foi lido diante de um homem que temia a Deus, como nós lemos, um homem que resolveu andar na presença de Deus, alguém que não queria, né, não admitia qualquer tipo de desvio, nem para a direita, nem para a esquerda, a Bíblia diz que essa leitura trouxe um efeito muito grande no coração do rei Josias. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 20, que pela lei veio pleno conhecimento do pecado. Não é? Pela lei. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele fala, pela lei, pelo conhecimento da lei, pelo contato com a lei, veio pleno conhecimento do pecado. E Josias, então, quando ele ouviu aquela leitura, ele então tornou-se consciente de que não só ele, mas como toda a nação de Israel estava mergulhada num grande pecado. Quando nós não lemos a palavra, não estudamos a palavra, não observamos a palavra de Deus, as Escrituras, porque essa Escritura, ela tem propósito. Ela mesma diz, lá na Bíblia diz que toda a Escritura é apta para corrigir, para ensinar, para educar, para disciplinar, para nos livrar de erros, nos livrar do pecado. Então, quando nós deixamos de considerar a palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas que abandonaram a lei do Senhor. E esta lei, este abandono da lei do Senhor, nos leva a vivermos uma vida de pecado. Pelo conhecimento da lei, a palavra de Deus, vem o entendimento do pecado. Então, o que Josias fez? No princípio, eu disse que ele rasgou, a Bíblia diz que ele rasgou, o verso 18, 19, rasgou as suas vestes, que ele sentiu profunda tristeza no seu coração e se humilhou. Então, é muito importante que nós saibamos que a leitura da palavra de Deus, ela nos convence, ela nos leva a termos atitudes, a fazermos reformas na nossa vida, a buscarmos mudanças espirituais na nossa vida. O rei rasgou as suas vestes, humilhou o seu coração. O rei ficou preocupadíssimo com o abandono da palavra de Deus dentro da casa de Deus. Observe, irmãos, que a Bíblia diz que achou-se o livro aonde? Esse livro estava escondido, perdido, aonde? Dentro da casa do Senhor. Muitos de nós temos, infelizmente, perdido a palavra de Deus dentro da própria casa do nosso Deus. E é muito comum hoje nós encontrarmos pessoas que abandonaram suas Bíblias, perdão, a palavra do Senhor, dentro da casa do Senhor. E isso, meus queridos irmãos, gera um grande prejuízo espiritual para as nossas vidas. Mas, felizmente, o livro foi encontrado, foi achado, foi resgatado e lido. Quando o livro foi lido, o que aconteceu?
Irmãos, qual era a situação que aquele livro santo, a palavra de Deus, denunciava? O que o livro dizia que estava certo e o que ele dizia que estava errado? A situação de Israel era a seguinte: eles estavam cercados de postes ídolos. Olha bem, eles realizavam cultos a Baal. Havia na porta do templo e até dentro do templo prostitutas cultuais, sacerdotisas do prazer. Havia em Israel bacias de sacrifício humano que eram dedicadas a sacrificar crianças a um demônio chamado Moloque. Queimavam incensos ao sol, à lua, a Baal. Adoravam cavalos e dedicavam esses cavalos ao Deus Sol. Deixavam esses cavalos na porta do templo para que eles fossem dedicados a um Deus chamado Sol. Isso tudo em Israel, isso tudo lá em Jerusalém. Isso tudo acontecia nas portas do templo, na sala do templo, no terraço e até no altar do templo. O livro da lei estava ali no meio dessa confusão toda, perdido dentro da casa de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus nos adverte a não perdermos o livro da lei, a não perdermos a preciosidade das Escrituras, a não abandonarmos o contato que nós temos com a palavra de Deus, né? Para que nós possamos viver longe do pecado. O salmista Davi disse: escondi no meu coração. Aonde? Não da igreja, não numa gaveta, não debaixo de um pano. Escondi no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Irmãos, o efeito poderoso de ler, de guardar, de observar a palavra de Deus, é que ela nos torna imunes ao pecado, que ela nos livra de errarmos, de pecarmos, de andarmos de acordo com os padrões, os modelos deste mundo. Esse estudo nos traz a lembrança de que nós não podemos associar coisas profanas a coisas santas, né? Não podemos viver o mundo ao mesmo tempo que queremos viver uma vida de santidade. Uma das frases mais interessantes para esta situação, esse momento que estamos vivendo, é que este é o tempo de consagração. Não existe um tempo melhor, um tempo mais adequado do que este para consagrarmos nossas vidas a Deus. Começarmos a ler a palavra com amor, com o propósito de fazermos reformas na nossa vida, mudanças na nossa vida. Israel estava perdido. Irmãos, a Bíblia diz que eles colocaram postes ídolos dentro da casa do Senhor. Prostitutas ficavam ali tecendo véus para colocar nos postes ídolos, prostitutas cultuais. Sacerdotisas se reuniam ali dentro, sacerdotisas do prazer, ou seja, do pecado moral. Bacias de sacrifício humanos eram colocadas por todo lado para que se queimasse pessoas vivas. A Moloque, como nós falamos, queimavam incensos, olha, ao sol, à lua, e a Bíblia diz que todos os astros recebiam incensos que eram queimados dentro do templo, no altar do Senhor. A que ponto Israel chegou? A que ponto o povo de Deus chegou por falta de conhecimento e de valorização da palavra de Deus? Por isso que a Bíblia diz: o meu povo perece por não conhecer a palavra de Deus. Não é? O meu povo perece, morre, se confunde, se mistura, se atrofia. E por incrível que pareça, parece que há uma anestesia na mente das pessoas e até no coração. E essa anestesia, ela bloqueia, ela paralisa as pessoas com aquilo que é importante. Como o apóstolo Paulo diz, pelo conhecimento da lei, pelo conhecimento da palavra, nós temos, meus queridos irmãos, a consciência do certo,
do errado, do santo, do profano, do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus e de tudo aquilo que realmente nos levará à vida eterna, à salvação ou à perdição eterna. Então, vamos conservar, em nome de Jesus, uma boa leitura bíblica, uma reflexão diária da palavra. E vamos observar que a palavra não é para ser só lida, porque Jesus falou, o homem que lê a palavra de Deus e não pratica, é semelhante àquele que constrói na areia. Né? Vem o vento, vem a tempestade, vem os dias maus, vem as coisas que estão acontecendo aqui, nesse momento, e essa pessoa então entra em pânico, entra em desespero, vê a ruína chegar na sua vida, na sua casa, porque construiu a sua história com Deus na areia. Então, vamos construir na rocha, na palavra, na leitura bíblica. Vamos construir nossa vida nos princípios de Deus, nos padrões, né? Em tudo aquilo que nós sabemos que é agradável a Deus e que edifica o nosso coração. Meu querido irmão, é muito importante que a palavra de Deus seja a melhor amiga do crente neste momento, daquele que ama a Deus neste momento e em qualquer momento de sua vida. A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é perfeita, e a lei do Senhor refrigera, a lei do Senhor consola, a lei do Senhor restaura, a lei do Senhor traz vida ao nosso coração, a lei do Senhor nos coloca num campo de segurança. Aquele que teme a Deus e anda na sua presença está, irmãos, completamente seguro neste mundo de incertezas. Então eu quero pedir aos queridos irmãos, à nossa igreja, a todos quantos ouvirem essa palavra, volte. É tempo de reforma, é tempo de mudanças, é tempo de criar novos hábitos, é tempo de consagração, real consagração. A frase mais interessante, mais importante para nós é essa: é tempo de real consagração. Crentes desviados, crentes desmotivados, crentes incrédulos, crentes que não se importam com a igreja, não se importam com cultos, crentes que não se importavam com adoração a Deus, que viviam só trabalhar, estudar, fazer isso, fazer aquilo, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para a igreja, ficavam tempos e tempos sem estar na casa do Senhor. Agora eles estão dentro de casa, olhando para as paredes. Porque aquele que se arriscar lá na rua, sabe que Deus não se responsabiliza por aquilo que é ato de falta de bom senso, é um ato de insensatez. Então nós temos agora olhar para a parede e dizer: Senhor, quanto tempo eu perdi longe da tua casa? Quanto tempo eu perdi não assistindo os cultos regulares da igreja, não adorando ao Senhor? É tempo de pensar, de avaliar, fazer grandes reformas na sua vida. A princípio, Josias queria reformar o templo, melhorar as paredes, pintar, limpar, colocar limpos os altares do Senhor, mas ele descobriu que a reforma tinha que ser mais profunda. E eu quero deixar para a igreja, Príncipe da Paz, Igreja do Nazareno, Príncipe da Paz, Flora Mar, façam reformas profundas, mudem coisas na sua vida, façam cultos no lar, tirem tempo para orar, gaste tempo lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Busque uma vida de amor, amor cristão, amor a Deus, amor ao próximo. Isso é amor cristão. E saiba de uma coisa: o Senhor Deus, Ele é fiel. Ele está pronto a nos perdoar. E a Bíblia diz no fim dessa história que, porque Deus viu, olha bem, Deus viu que o coração do rei Josias sentiu dor, se humilhou, ficou abalado com toda a situação que Israel vivia. A Bíblia diz que o rei se humilhou perante o Senhor quando ouviu tudo que Deus havia falado contra os moradores de Israel. Por causa disso, por causa do choro, por causa do arrependimento, por causa das mudanças que o rei Josias fez, Deus o perdoou. Deus o livrou de todo o mal. Está lá no capítulo 22, no versículo 19. Então esse é um estudo bíblico, muito à vontade, muito
é sem cerimônias, não é? Mas é para que você possa realmente refletir. Humilhe o seu coração, sinta dor no seu coração quando coisas terríveis estão acontecendo na casa de Deus. Nós vivemos num tempo de apostasia, num tempo de abandono da lei do Senhor, dos valores espirituais. Nós vivemos num tempo que tem pessoas pisando nas alianças, nas promessas de Deus. Tem pessoas profetizando maldição, profetizando carnalidade. Mas não se importe com nada disso. Olhe para você, pense na sua vida, faça reformas na sua vida, na sua família, no seu lar. Faça do seu lar uma casa de oração, um lugar de comunhão com Deus. Não é? Faça como Davi, escondi no meu coração a tua palavra, para não pecar, para não trazer nenhum dano ao meu Deus que é santo. E saiba que nós temos como maior valor da nossa igreja, a Igreja do Nazareno, santidade ao Senhor. Então essa santidade só é possível quando a palavra de Deus é considerada como a palavra viva, poderosa e santa do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você a fazer uma oração e a refletir nesse estudo de hoje, lembrando a todos que na quinta-feira nós teremos nosso culto de vitória às 20 horas, no sábado, com a responsabilidade do pastor Júlio e toda a equipe, irmão Wesley e toda a equipe, teremos também um culto abençoado dos jovens, no domingo de manhã, domingo à noite. E, irmão, é tempo de parar, é tempo de refletir, é tempo de humilhar o coração e é tempo de fazer boas reformas, excelentes reformas, tudo para a glória de Deus. Então vamos orar? Feche seus olhos, participe comigo dessa oração. A sua oração é importante. Como nós falamos sempre na igreja, Deus gosta de ouvir a sua voz. Deus tem prazer de ouvir a sua voz. Aos ouvidos de Deus, a nossa voz, ela é muito importante. Por isso que Ele mesmo fala, clama a mim e eu te responderei. Então, crie o hábito de orar, e orar em voz alta, e orar para que não só Deus ouça, mas que todos ouçam e todos saibam que você teme a Deus e que você fala com Deus e Deus fala com você. Amém, meu querido? Então vamos orar. Querido Deus, nosso eterno Pai, ó Deus, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é ouro, a Tua palavra equilibra as nossas vidas e nos ajuda a caminhar perante o Senhor e também perante os desafios dessa vida. Jesus amado, abençoa cada irmão que está ouvindo esse estudo agora. Pai, que cada irmão possa voltar à palavra, retornar à palavra, abrir a palavra com interesse, com amor, ler a palavra com o propósito de praticá-la. Ó Deus, e quando lemos a palavra, o simples ato de ler a palavra promove em nossas vidas grandes transformações. Ó Deus, nós queremos e precisamos melhorar. Somos uma geração, ó Deus, necessitada de grandes reformas e de melhoras. E que isso comece a partir da leitura da palavra, da obediência à palavra, do respeito à Tua santa e bendita palavra. Ó Pai amado, que a nossa igreja, o nosso povo seja edificado pela beleza, pela doçura e pela maneira como a Tua palavra trabalha em cada coração. Muito obrigado, Jesus. Continua sustentando todas as nossas vidas, as famílias, o povo de Deus. Oro pelas crianças, oro pelos adolescentes, os jovens, os adultos e especialmente pelos idosos. Que cada um, ó Deus, seja cuidado pelo Senhor, tratado pelo Senhor, a partir do amor e do carinho que o Senhor tem com todos nós. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa bênção de estar aqui diante do Senhor com o Teu povo. Nós oramos, ó Deus, nós Te agradecemos por esse privilégio, no santo e poderoso nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, povo de Deus, até a próxima, que Deus possa estar abençoando sua vida. Amém? Comente,
dê o seu recado. Nós queremos fazer da melhor maneira possível para que chegue com um pouco mais de qualidade até você a palavra maravilhosa do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até mais.